amigos, é com grande satisfação que nós trouxemos para a nossa casa espírita Luz e Caridade, nessa tarde de hoje, a presença do nosso companheiro Ricardo de Bernardi, que fará uma palestra para nós sobre as provas da reencarnação. O nosso palestrante, Dr. Ricardo de Bernardi, dedicou-se ao estudo doutrinário desde a sua infância, tendo sido presidente da Juventude Espírita de Florianópolis e do Movimento Espírita Universitário Catarinense. Participou da diretoria da Federação Espírita de Santa Catarina e representou aquele estado no Conselho Regional Sul Brasileiro da Federação Espírita Brasileira. Fundou o Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis e atualmente está fundando uma escola espírita. Palestrante doutrinário, tem atuado em todos os estados brasileiros e por 2 vezes esteve proferindo conferências na Europa. Em Portugal fez conferências espíritas em 8 cidades. Dessas conferências, sempre é oferecido ao público as suas obras, qual ele já escreveu 2 obras, Reencarnação e Evolução das Espécies e Gestação, Sublime e Intercâmbio, que ele traz consigo e que são oferecidas para a venda no saguão, obras estas que são entregues e a cargo da União Espírita, Municipal Espírita de Passo Fundo, a qual nós pertencemos. Traz ainda uma fita que está sendo muito procurada, que é sobre a ação das drogas nos corpos espirituais. Trabalho fabuloso do Dr. Ricardo Bernardi, que nos traz, então, esse acervo para nós. Por isso que é grande a nossa satisfação em vermos esse irmão aqui junto de nós nesta tarde. E vamos assim, então, dar início a esse trabalho. Inicialmente, nós vamos convidar todos os irmãos, a todos os presentes, para que façamos uma prece, como nós sempre fazemos no início das nossas atividades. Jesus, mestre muito amigo, nossos mentores espirituais, estamos aqui, Senhor, procurando harmonizar os nossos espíritos com as vibrações cósmicas divinas mais sublimes, para atrair para junto de nós essas vibrações de paz, de harmonia, de amor, de fé, de criança, e acima de tudo, de desejo de Deus. Assista no doméstico para que possamos, nesses minutos que aqui vamos permanecer, possamos receber estes ensinamentos que nos serão ministrados, reter em nossos espíritos e, acima de tudo, ó Jesus, colocar em prática tudo que é verdade. A paz, Jesus, se faça sobre nós, se faça sobre todas as criaturas, hoje e sempre, que assim seja. E assim, nós de imediato, então, passamos a palavra. Principalmente sobre provas da reencarnação. E se a presidente concordar, nós podemos abrir a perguntas depois para nós, né? E se a gente souber, a gente responderá, né? Se não souber, nós vamos estudar mais. Bem, o básico que mais gera dificuldade de aceitação por parte das pessoas que estão começando a chegar para conhecer o Espiritismo, esse princípio básico que gera maior dificuldade de compreensão e de aceitação é justamente qual? Vocês acham?
Alguém poderia, na experiência de vocês, qual é o princípio básico da doutrina espírita que as pessoas têm mais dificuldade de aceitar? Alguém que não é espírita. Assim. Olha, eu aceito isso, mas isso não. O que eles costumam dizer que não aceitam? A reencarnação. A reencarnação. Então, a reencarnação realmente é o princípio básico que mais gera dúvida, mais gera dificuldade nas pessoas não espíritas. Bem, então nós vamos apresentar algumas maneiras de nós dialogarmos com essas pessoas para documentarmos ou demonstrarmos que a reencarnação é uma realidade. Bem, nós dissemos que a reencarnação é um dos princípios básicos da doutrina. Então, vocês me ajudem a recordar assim, quem poderia citar algum outro princípio básico da doutrina espírita? O que para ser espírita é necessário crer, por exemplo, o que, por exemplo? Lei da causa e efeito. Como? Lei da causa e efeito, do retorno. Lei da causa e efeito. Certo. Como? Eu pedi para minha esposa dar uma ajudadinha. Vem cá, Helena, você poderia escrever para mim aqui no quadro? Isso. Minha colaboradora. Então é o seguinte, alguém citou a lei de causa e efeito. Né? Então ela vai anotar. Lei da causa e efeito. Certo. Qual outro princípio básico da doutrina espírita alguém poderia citar? Imortalidade da alma. Como? Imortalidade. Imortalidade da alma. Certo. O que é mais que é princípio básico da doutrina espírita? Não é possível ser espírita e não se acreditar. Como? Cristianismo. Bom, podemos escrever cristianismo. Tá. Depois a gente dá uma... Como? Comunicabilidade dos espíritos, né? Comunicabilidade dos espíritos. Pluralidade dos mundos habitados. Outro importante. Pode repetir? Pluralidade dos mundos habitados. Pluralidade dos mundos habitados. Bem, existe uma coisa básica, que é o início de tudo, que nós também acreditamos. O que é que dentro da nossa doutrina, que tem 3 aspectos, e um dos aspectos nos faz crer que exista alguma coisa básica no universo. Como é que chama? Deus. Deus, né? Então nós temos aí o seguinte, nós temos aí Deus, para ser espírita, não é possível a pessoa não ser espírita e não acreditar em Deus. Né? Não é possível alguém ser espírita, vamos escrever mais, e não acreditar na pluralidade dos mundos habitados. Nós sabemos que existem no universo infinitas moradas na casa do Pai, como diz Jesus. Né? E assim, muitas moradas na casa do Pai é justamente a pluralidade dos mundos habitados. Né? Deus. Comunicabilidade dos espíritos. Bom, dentro da doutrina espírita, a comunicabilidade com os espíritos também é chamado de... Se usa um para... Tá, esse intercâmbio é feito através de quem? De um? Médium. Médium. Então chama-se também de Mediunidade. mediunidade. Isso é óbvio, todo mundo sabe disso, mas só para a gente se situar no tempo. Né? Então, mediunidade. Então, Deus, pluralidade dos habitados, mediunidade. Alguém colocou cristianismo. Tá certo, todo espírita é cristão. Né? Imortalidade da alma. Imortalidade da alma. Então nós dizemos o seguinte, se nós falamos imortalidade da alma, nós acreditamos que existe então o quê? Reencarnação. Não, antes da reencarnação, tá certo? Mas antes da reencarnação. Alma. Existe Alma, espírito. Então, a existência do espírito. Tá? Então Deus, nós acreditamos em Deus, nós acreditamos que exista um espírito, tá? Nós acreditamos que esse espírito é imortal, nós acreditamos que esse espírito se comunica através da mediunidade, né? E outro princípio básico que o nosso irmão de Azul falou, lembrou muito bem, que é mais difícil as pessoas entenderem ou aceitarem, que é então, que ela vai contar agora, que é a reencarnação. Né? Bom, agora, a reencarnação é um processo, é uma maneira para que nós o quê? Possamos evoluir. Exatamente, evoluir. Entende? Então, outro princípio básico da doutrina espírita é a evolução. Certo? É a evolução.
Então, nós reencarnando, a finalidade básica da reencarnação, então, é a evolução. Tá? Existe uma frase que se diz o seguinte: fora da caridade não há salvação. Nós, assim, ousamos substituir a palavra salvação, que tem o mesmo sentido, mas só que um termo mais atual: fora da caridade não há evolução. Porque nós espíritas não somos salvacionistas. Fulano entra para a nossa igreja que você vai se salvar. A gente diz assim: entra para a nossa igreja que você se salva, senão você não se salva. Tá? Nós não acreditamos nisso. Você pode não ser espírita e, entre aspas, se salvar perfeitamente. Ou pode ser um espírita e ser um péssimo indivíduo. É meio raro, né? Mas pode acontecer. Tá? Então, é o seguinte: nós não somos salvacionistas, nós somos evolucionistas. Tá? Como Jesus disse, nenhuma das ovelhas se perderá. Então, nenhuma das ovelhas se perderá. Portanto, não tem quem não vá se salvar. Todos se salvam. Pode levar mais séculos, menos séculos, mais milhões de anos, menos milhões de anos, mas não há saída. A evolução é obrigatória. Tá? Então, nós não somos salvacionistas, nós somos evolucionistas. Então, fora da caridade não há evolução. É uma forma de dizer a mesma coisa, tá? Mas um termo mais atual. Bem, então aqui estão os princípios básicos da doutrina espírita, resumidamente. Pode-se colocar outros princípios doutrinários, dezenas, tá? Mas o básico está aqui. Esse aqui é o básico. Alguém não pode ser espírita e não acreditar nisso. Então, realmente não é espírita. E há muitas pessoas que são espíritas e não sabem. Tá? A gente conversa com um indivíduo, diz: que religião você é? Eu sou católico. Católico. Eu sou católico, apostólico, romano. Tá? Ah, tudo bem. Mas você acredita que quando você coloca a hóstia na boca, depois não pode, tá? Se você, quando coloca a hóstia na boca, você está recebendo o corpo de Jesus? Não, isso é simbólico. Não é simbólico. Na sua religião, a hóstia é consagrada e realmente você está recebendo, não um símbolo, está recebendo o próprio Jesus ali, né? Que aquele é um ato. Não, isso eu não acredito. Mas isso é uma coisa básica da sua religião. Então, como é que você não acredita? Você acredita que quando você confessa o pecado para o padre, ele está representando Deus e ele tem o poder de, ao representar Deus, te perdoar? Não, isso eu não acredito. Mas isso é uma coisa básica da tua religião. Você acredita na reencarnação? Olha, acredito. Não, você não é católico. Você está equivocado. Você acredita que existe espírito, que ele se comunica, que tem mediunidade, na reencarnação, e não acredita no mistério da hóstia, disso, daquilo, da confissão, você acredita que o mundo começou com Adão e Eva, que se casaram e já eram muito tempo? Não, isso é simbólico. Então, você acredita no inferno? Não, no inferno eu não acredito, isso é um símbolo, não é símbolo não. Batendo papo com um bispo há pouco tempo, eu perguntei para o Dom Murilo Krieger, Dom Murilo, no intervalo de uma reunião de televisão, Dom Murilo, o inferno ele realmente é uma realidade, é um dogma da igreja, ou é mais uma coisa simbólica e tal? Se não, meu filho, diz assim, meu filho, né? Não, meu filho, ninguém autorizou a mudar nenhum dos mistérios e dogmas da igreja. O inferno existe. Ah, então quer dizer que o inferno existe, sem dúvida. Mas se conversar com a maioria dos católicos, eles não acreditam, né? Então, na realidade, as pessoas já nem são mais católicas e nem se perceberam. Mas por hábito, continuam dizendo que são católicos. Bom, mas vamos então enfocar aqui a reencarnação. Como é que nós podemos demonstrar para alguém que não é espírita ou não é reencarnacionista a lógica, o sentido, né, o bom senso, a documentação de que existe a reencarnação? Então é o seguinte: quem é que poderia me citar alguma maneira de a gente demonstrar, citar, referenciar a reencarnação? Então vamos lá. Alguém chega assim e diz assim para você: você acredita nessa tal de reencarnação? Não, eu acredito. Não, mas por quê? Qual é o sentido disso? Qual é a lógica? Para quê? Aquela história de um reencarna no outro, outro reencarna aí, como é que é? Eu reencarno em outra pessoa? Eles fazem aquela confusão danada, né? Aí você diz para ele: não, eu acredito na reencarnação por causa de... O que vocês diriam? A diferença entre as pessoas
Isso. Então eu vou pedir para minha esposa, vou me ajudar aqui no lado, tem que escrever. Então alguém disse ali as diferenças entre as pessoas, tá? Outra maneira de dizer a mesma coisa que ela lembrou muito bem, as diferenças sociais. As diferenças sociais. Certo? Muito bem. Certo. Além disso, vamos buscar outras formas de a gente chegar lá. Justiça divina. Justiça divina. Certo. Excelente. Bom? Conhecimentos inatos. Conhecimentos inatos. Tá? Veja como estamos juntando dados interessantes. Quem mais precisa citar alguma coisa? Tá? Trabalhar nossas imperfeições. Trabalhar nossas imperfeições, tá certo? Mas alguém diz o seguinte: você tem alguma prova que tem reencarnação? Recordações. Tá. Pode detalhar mais um pouco essa recordação? Recordações como? Recordações de Ele passou em lugares, conviveu com pessoas, lembra os fatos de vida passada, vai comprovar, é mesmo, vai pesquisar, aconteceu aquilo. Isso. Como é que se chama essa recordação? É o seguinte: olha, todas essas. Deixa eu fazer um comercial aqui para a UMI. Tá, para a UMI. Aqui, que tem o nosso livro, tá? Na segunda parte tem todos esses estudos, tem aqui. Por exemplo, aqui, você está vendo duas fotografias, tá? Essa dama deitada aqui na grama é minha mulher que está aqui escrevendo para mim. Então ela tá aqui no gramado. Isso aqui é um castelo na Escócia. Então lá ela chegou lá e passou por uma situação, digamos assim, de grande emoção. Tá? Ela chegou lá e começou a reconhecer detalhes desse lugar que a gente descreve aqui e explica o fenômeno. Então esse fenômeno, como é que se chama? Reminiscência. É uma reminiscência, perfeito. Mas alguém falou outro termo aí. O já visto. O já visto. Né? O já visto. Né? O já visto. Que também se diz em francês. Alguém vai dizer? Déjà vu. O já visto ou déjà vu. O já visto ou déjà vu. Então aqui é uma reminiscência, como ele disse. É uma recordação, como a Anaí falou, né, de um tipo especial. Tá? A gente vê uma pessoa, vê um local e tem a sensação forte, clara, de já ter visto aquela pessoa ou aquele local. Nós vamos voltar a esse assunto depois. Né? Muito bem. Se alguém dissesse para vocês o seguinte: mas eu quero saber se existe alguma forma científica. Olha, eu não sou acredito em religião nenhuma. Eu quero saber, eu sou professor, eu quero saber, de uma forma científica, se alguém pode demonstrar a reencarnação. É possível? A regressão. A regressão. Exatamente. Que regressão é essa? Através de hipnose, né? Regressão. Vidas passadas. De vidas passadas. Regressão à vida. Como ela teve numerosa prole. De onde saiu outra Eva? Difícil, né? Bom, isso que o irmão está falando é interessante e muito importante, demonstrando que a vida não começou só com aquele casal. Está perfeito, muito bem lembrado. Embora isso não seja uma comprovação da reencarnação, mas é um fato muito interessante que está lembrando, né? Bastante importante também. Bom, alguém já ouviu falar de memória extracerebral? Né? Alguém poderia dizer o que é memória extracerebral? Alguém se lembraria? Memória extracerebral é uma forma de percepção extrasensorial, de fato é. Tá? É uma forma de percepção. Memória extracerebral. Bem, então é o seguinte: nós vamos caminhar por aqui e vamos demonstrar várias maneiras de chegarmos a explicar para a pessoa que a reencarnação é um fato.
Agora vocês estão diante de uma pessoa, diz, olha, eu não acredito nessa história de regressão, para mim isso tudo é fraude, eu sou religioso, eu quero que você me mostre aqui na minha Bíblia, a Bíblia debaixo do braço, aqui na minha Bíblia, da minha religião, onde é que está escrito reencarnação? Vocês poderiam dizer isso? Existe? Jesus com Nicodemos, ninguém verá o reino do céu se não nascer de novo. Isso, e muito bem lembrado, tá? Aquela conversa de Jesus com Nicodemos, tá? Muito bem. Tá? Alguém saberia de cor? É mais difícil, né? O capítulo, o versículo? Qual é o evangelista? João. Tá? João, podemos anotar aí, capítulo 3, tá? Versículo de 1 a 20, ou de 1 a 12, que é o principal, mas de 1 a 20, toda a conversa de Jesus com Nicodemos. Aí a pessoa diz, mas isso aí tá bom, mas pode ser interpretado de forma diferente, nós vamos logo ver isso aí, né? João Batista e Elias. Como é que essa história de João Batista e Elias? Como é que ocorreu isso? Você recorda? Quem perguntou o quê? Quem que chegou e perguntou a quem? Você recorda? Alguém chegou e perguntou para Jesus, quem foi os apóstolos. Vamos no capítulo. Eu acho que. Vamos partir então desses dados aqui, são esses. Então nós vamos ver aqui, na segunda parte do nosso livrinho, nós começamos aqui, capítulo 1, experiências científicas sugerem haver reencarnação. Nós colocamos sugerem, para não ficar assim muito ostensivo, provam que tem reencarnação. Na realidade, para nós está mais do que provado. Mas cautela, para quem está lendo de fora, sempre é bom. Não, esse autor é cauteloso, então eu vou ler. Cientificamente está provada a reencarnação, ele é capaz de não ler. Mas experiências científicas sugerem haver reencarnação. Bom, então é o seguinte, memória extracerebral. Memória extracerebral, ou MEC, é um tipo de fenômeno que os parapsicólogos ou psicobiofísicos estudam, que alguns autores, ao invés de chamar de memória extracerebral, chamam de reencarnações sugestivas. Mas os autores mais comedidos e mais cuidadosos, em vez de chamar de reencarnações sugestivas, eles chamam de memória extracerebral para não se comprometer e para dar mais credibilidade ao que eles estão investigando. Então, memória extracerebral é uma memória que, como o nome está dizendo, não está no cérebro da pessoa. Se não está no cérebro, está em outro local que não é um cérebro. Não pode ser no fígado, nem no pâncreas, nem no estômago. Mas está num corpo energético, numa estrutura que transcende o cérebro. Então eles são convencidos que, além da memória cerebral, nós temos uma memória extracerebral. E através dessa memória extracerebral, as pessoas se recordam de vidas anteriores. A principal maneira de se pesquisar memória extracerebral é com crianças. Então, pesquisando crianças, se estuda a memória extracerebral. Alguém poderia nos lembrar por que é mais fácil com criança do que com adulto? Completa a reencarnação aos 7 anos. Como? A reencarnação foi completa aos 7 anos. Exatamente. Quem for hoje à noite lá em Passo Fundo, nós vamos explicar todo o mecanismo da reencarnação, passo a passo, como é que dá na gravidez, que é o tema do nosso outro livro, né? Como é que a reencarnação vai ocorrendo, tudo passo a passo, a troca de energia do espírito com a mãe, até se completar. E na realidade, como eu disse, em torno dos 7 anos é que o espírito completa a sua reencarnação. Por quê? Porque antes o corpo não está completamente formado. Por não estar completamente formado, o
o espírito, o corpo espiritual, corpo astral, espírito, ele tem sobras, janelas, porque ele não conseguiu encaixar completamente, porque não tem toda a estrutura prontinha, o cérebro, o sistema nervoso totalmente pronto. Então, ele fica com janelinhas. E como tem essas janelinhas, entre aspas, como ele não está completamente reencarnado, é mais fácil a criança ver espíritos, conversar com amiguinhos invisíveis, ou se lembrar de vidas anteriores. Então, aquela história do indivíduo, a criança, mãe, bota uma fatia para mim, outra para o Pedrinho. Né? Onde é que está o Pedrinho? Ah, o Pedrinho está aqui. Ah, ele saiu, mas ele já volta. Muitas vezes, o Pedrinho é fantasia infantil, não existe. Mas muitas vezes o Pedrinho existe mesmo. Né? Então, ele vê o amiguinho espiritual que brinca com ele e tudo mais, sonha com ele, vê ele no quarto. Né? Pode ser feita por hipnose ou não. Existe. E como é que se chama essa terapia que se faz a regressão? Terapia de vidas passadas. Os autores agora, os psicólogos, em vez de chamar terapia de vidas passadas, eles estão chamando terapia regressiva, porque faz regressão, a vivências passadas. Porque vida passada, né, queima a língua, dá incômodo. Ah, o senhor é espírita, não é espírita, isso aqui é religião, eu sou testemunho de Jeová, não quero isso. Então, é uma terapia regressiva, uma vivência passada. Então, quando o indivíduo se vê numa vida anterior, mas não aceita aquilo, fica chocado, que é contra a religião dele, o psicólogo diz, mas não interessa, porque estou aí tratando a sua fobia, o seu medo de altura. Se o senhor acredita ou não acredita, se isso é vida passada, é fantasia. Para o senhor é uma fantasia, então, ótimo, uma fantasia do seu inconsciente. O senhor fantasiava que o senhor caiu de uma torre no ano 1230, né? E por isso o senhor tem medo de altura hoje. Então pode ser uma fantasia. Ele não está preocupado em demonstrar reencarnação, nem muito menos preocupado com o espiritismo. Mas, através da regressão a vidas passadas, ou através da terapia de vidas passadas, pode-se pegar os dados da pessoa, o endereço, o nome do pai, da mãe, onde trabalhava, etc., e se documentar as vidas anteriores, as reencarnações anteriores. Então aqui pode-se pesquisar através da memória extracerebral, pode-se pesquisar através da regressão por hipnose ou regressão por sugestão. Ele fica relaxado, deitado, não fica hipnotizado, fica falando, e quase 90% dos psicólogos e médicos trabalham assim. Então, o indivíduo não dorme, ele não fica hipnotizado propriamente dito. A maioria trabalha com um paciente consciente. Tá? Bem, então são maneiras de se pesquisar cientificamente a reencarnação. Agora, vamos sair da área, um pouco da área científica e entrar na área filosófica. Tá? Alguém colocou diferenças sociais, diferenças individuais. Tá? Por que para uns a beleza, para outros uma feiura de defeitos físicos imensos? Por quê? Por que que uns nascem em lugares de uma miséria impressionante, passam fome, passam uma miséria atroz, e outros nascem em lares quentes, agradáveis, né? Uma situação social completamente diferente? Por quê? Ah, mas isso é explicado sociologicamente, por causa disso. É explicado, tem todas as explicações sociais possíveis. Mas por que que ele nasceu ali e o outro nasceu lá? Ah, porque Deus quer. Bom, então, ou Deus não existe, ou ele se engana muito, ou ele é um descuidado, não é onipresente, coisíssima nenhuma, não é justo, ou de vez em quando ele tira um cochilo ou está de férias. Olha, como Deus não tira cochilo, nem está de férias, é infinitamente justo, bom, sábio e onipresente, de duas uma. Não tem como juntar essa justiça divina, que falaram aqui muito bem, com essas diferenças sociais incríveis, essas diferenças individuais aberrantes que existem no nosso planeta. Né? Ou então, simplesmente, Deus não existe. Aí, tudo bem. Aí eu acho que tem lógica. Não, eu não acredito nem em Deus. Bom, então você está pelo menos lógico. Mas se você acredita em Deus, não faz sentido uma vida só. Né?
E essa diferença de oportunidades absurda para as pessoas. Então, filosoficamente, é como a gente, por esse caminho da filosofia, chega a demonstrar a lógica, o raciocínio do porquê da reencarnação. Né? Bem, alguém colocou aqui conhecimentos inatos. Tá? Conhecimentos inatos. E dentro dos conhecimentos inatos, nós podemos citar pessoas especiais. Criancinhas de 2 anos, de 3 anos, que fazem o quê, por exemplo? Para me ajudar. Tocam piano, Tocam piano. falam línguas estrangeiras. Falam línguas estrangeiras. O que mais? Né? Como? Domínio determinada área de conhecimento. Dominam determinadas áreas de conhecimento. Por exemplo, Gauss, matemático, com 3 anos já fazia cálculos matemáticos importantes. Né? E assim por diante. Então, dentro desse capítulozinho nós temos ali no livro, a gente fala todas as situações, os casos, analisa um por um, né? Os conhecimentos inatos. E como é que se chamam essas crianças, esses indivíduos, com 2 anos, 3 anos, 4 anos, dominam certas áreas de conhecimento, tocam piano, fazem composições musicais, escrevem, tudo mais, falam línguas. Esses indivíduos são chamados de quê? Evolução. Como? Gênios. Superdotados. Gênios, né? Gênios. Né? Bom, gênios. Superdotados. Só que são gênios, Supra. tá certo? Mas são o quê? Gênios precoces. Porque Einstein era gênio, mas não era gênio precoce. Né? Entrou na escola com todo mundo, escreveu na época certa. Einstein era um gênio, mas não era gênio precoce. Né? Gênio precoce é uma outra forma, outro caminho da gente documentar e investigar a reencarnação. O gênio precoce. Aquele que tem conhecimentos inatos acima da média e muito precocemente. Porque existe o indivíduo precoce, né? que não torna-se gênio depois. Ele começa a fazer cedo as coisas como um indivíduo normal. Existe o gênio e o gênio precoce. Tá? Bem, desta forma, por exemplo, vocação. Vocação o que é? São lembranças de vidas anteriores. Meu filho tem uma vocação para isso. Da onde que tirou isso? Do pai, da mãe? De jeito nenhum. A questão da mediunidade. Através da mediunidade. Outra maneira de nós comprovarmos a reencarnação são pelas mensagens psicografadas ou psicofônicas de espíritos que informam que eu vou reencarnar, fazem verdadeiras anunciações. Assim como um anjo anunciou para Maria a vinda do Mestre, né? Existem outras anunciações menos importantes, mas são anunciações também. Chega um espírito e anuncia: olha, vou reencarnar como seu filho. Né? E assim por diante. Aliás, guardada a devida importância do fato, e até a pouca documentação que a gente tem, mas como curiosidade, eu me lembro que quando eu e minha esposa éramos noivos, né? Éramos noivos ainda, somos casados há 25 anos, numa sessão mediúnica, chegou uma entidade, se comunicou, e era o meu falecido avô, e falou: olha, eu vou nascer como seu filho. Aí nós casamos. Quando ela engravidou a primeira vez, nós: olha, meu Deus do céu, mas ela é mais comedida, mas eu sou mais entusiasmado, assim: olha, o vô vem aí e tal. Aí chega numa sessão mediúnica, meu avô se comunica e diz: olha, meu neto, acalme-se, porque não sou eu que estou reencarnando. E ele foi avisar por quê? Porque eu ia começar a magnetizar o próprio neném com o psiquismo dele, não era. Né? Era inclusive uma menina. Né? Já nasceu a filha mais velha, que é Denise. Né? E ele acrescentou: e digo mais, eu vou ser o terceiro da fila. Aí já fiquei assustado. Né? Vou ser o terceiro da fila. De fato, depois a Denise nasceu Simone, depois nasceu então o terceiro filho, que pode ser que seja ele, pode ser que não seja. A gente acha que há essa possibilidade. Não tem documentação, comprovação nenhuma, mas são as curiosidades. As semelhanças.
algumas curiosidades, umas semelhanças. Por exemplo, nós sabemos, o nosso modus vivendi, nós criamos no nosso corpo espiritual campos de energia. Então nós trabalhamos numa área, nós temos dívidas em outras áreas, e isso espelha no nosso corpo físico. No caso desse meu filho, isso é uma coisa muito interessante, né? Ele era dentista na vida passada, quando foi meu avô. Então, nós até esquecemos dessa história, né? E a gente achava, se for ou não, ninguém vai falar nada, porque ainda tem que sugestionar, nunca vai se comentar nada e tal, né? Agora ele fez 19 anos, um comentáriozinho por cima assim com ele eu fiz, conversei um pouquinho. Pois é, pode ser, né? O que aconteceu foi o seguinte: a minha esposa levava na doutora Angelina, que era a nossa dentista. Então, assim, a Denise tem 4 caras, a Simone tem 3 caras, o Fernandinho tem 2 caras mais isso, mais aquilo, e o outro, nenhuma. Chegava, passava 6 meses, voltava, puxa, mas a Denise está com tantas caras, tem que fazer isso, outro tem aquilo, outro tem um dentinho assim, outro assado, e ele não tem nada. E assim, a vida inteira. Não sei se a minha esposa está lá, se está errado, ela já levanta o dedo para dizer que está errado, mas me parece que ele nunca teve uma cárie, né? Ele hoje tem 19, quase 20 anos, e jamais teve uma cárie. E guri, igual, todo guri chupa bala, faz aquilo, se não chupa em casa, chupa escondido e tal. Então a gente considera a possibilidade, não é uma afirmação, a possibilidade, como ele foi dentista, trabalhou até a velhice como dentista, e deve ter criado energeticamente no seu corpo espiritual, naquela área, uma defesa estrutural maior, por isso ele não tinha cárie. Assim nós temos problemas físicos, de acordo com o quê? Com azar e a sorte? Não. De acordo com a fragilidade dos campos de vibração do nosso perispírito, que fragilizam certos órgãos, né? No caso dele, ele tinha esse mérito. Naturalmente tem outros deméritos, mas esse mérito ele tinha, né? Bom, o que eu estou dizendo, estamos lembrando o seguinte, que através da mediunidade, há provas, anunciações, há referências, explicações sobre reencarnação, tá? E através dessa fonte se documenta também a reencarnação, tá? Mas aquela história do indivíduo com a Bíblia debaixo do braço, olha, eu quero que me diga aqui na minha Bíblia, da minha religião, onde é que fala em reencarnação. Então você diz, olha, você prefere o quê? Mateus, João, Velho Testamento, Novo Testamento, né? Eu quero no Velho, quero no Novo, Mateus e João, tá. Mostra onde é que está. Então o nosso irmão lá lembrou aquela conversa de Jesus com Nicodemos, né? Onde ele disse que verdade, verdade vos digo que é necessário nascer de novo. Aí o Nicodemos deve ter coçado a orelha, coçado atrás da orelha esquerda, né? Ficou em dúvida, né? Disse, mas como pode um homem já velho voltar para o ventre de sua mãe? Né? Aí Jesus deve ter dado um sorriso muito bonito, com esses olhos brilhantes, né? E o que é que ele disse? Em verdade, verdade vos digo que é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. O que significa nascer da água e do Espírito? A água, em simbologia hebraica, quer dizer matéria. Da água saíram os peixes, da água saíram os pássaros, da água saíram as aves, da água não sei mais o quê, está na Gênesis, na criação, a água como símbolo da matéria, certo? Então, renascer da água e do Espírito quer dizer renascer do corpo e espírito, tá? Então, a tradução de Osterwald está exatamente assim, que é a tradução mais antiga. Só que a Bíblia é um livrinho danadinho, né? Que em primeiro lugar, a Bíblia não tem nada a ver com a palavra de Deus, de jeito nenhum. Não é absurdo dizer, a Bíblia é a palavra de Deus. Olha, se a Bíblia for a palavra de Deus, ela manda matar, manda torturar, manda fazer o que quiser com as pessoas, está tudo ali, né? Então você quer ver uma coisa interessante? Ver se pode ser a palavra de Deus ali, né? Deuteronômio 14 diz o seguinte: aquele que adorar outro Deus, palavra do Jeová que é o Deus, né? Para os judeus, Jeová seria Deus, né? Palavra do Jeová, aquele que adorar outro Deus, entre parênteses, que não seja eu, né? Jeová,
deve ser levado para fora dos muros da cidade e morto a pedradas. E eu digo, Jeová, né, que quem deve atirar as 2 primeiras pedras, que vão rebentar o indivíduo, né, são aqueles que testemunharam a idolatria. Quer dizer, se alguém adorasse um outro Deus que não fosse ele, Jeová, né, então devia ser morto a pedrada, e as 2 pessoas, ele designava quem é que devia tirar as 2 primeiras pedras, até o indivíduo se arrebentar todo e morrer. Evidentemente, não pode ser palavra de Deus, absolutamente. Primeiro, que Deus não tem boca, não fala, não escreve. Quem é Deus para nós espíritas? Deus é o amor universal. É uma força, uma energia, um amor que banha o universo, os astros, as galáxias, as estrelas, as plantas, os seres humanos. Deus está dentro de nós, como disse Jesus, vós sois deuses, Deus está em vós, né? Então, Deus para nós é esse Deus, como Jesus disse, é aquela força que banha o universo, que é tudo, ilumina, esse amor que banha tudo. Isso é Deus. Não é aquele Jeovazinho lá que diz da Bíblia, ó, mata, joga pedra e tal. Absolutamente. Então na Bíblia se encontra de tudo que os judeus escreviam, né? E assim as coisas foram mudando, foram alterando, e assim por diante. Então, só que a tradução de Osterwald estava assim. Se pegarmos uma tradução mais recente, a tradução de Lamennais, tudo aí está no nosso livrinho, tá? A tradução de Lamennais diz o seguinte: é necessário nascer de novo, em verdade, eu digo que é necessário renascer de novo, renascer da água e do Santo Espírito. Já botaram o santo aqui na tradução, que não tinha antes, na tradução de Osterwald. E algumas Bíblias antigas, protestantes e tal, não tem o santo. Tá? Renascer da água e do Santo Espírito. Aí em traduções mais novas, que é a tradução de Le Mestre de Saci, já deram uma invertidinha. É necessário renascer da água e do Espírito Santo. E renascer da água e do Espírito Santo, eles interpretaram como batismo. Então, devido vai lá a pia batismal, o padre batiza, ele renasce da água do batismo, da piazinha ali, né? Da água do batismo e do Espírito Santo, porque o padre está representando Deus, está representando o Espírito Santo, ele está sendo batizado e ele está renascendo. Acabaram com a reencarnação ali, esse texto, né? Mas vocês podem ver os textos antigos que estão. Tá? Outro exemplo, por exemplo, é em Mateus. Em Mateus capítulo 17, versículo 10 a 14, tem aquela conversa que falou ali, João Batista e Elias. Tá? Que antes dessa conversinha, tem Marcos também, e Mateus, outra coisa curiosa. Jesus diz o seguinte: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? Perguntando. Outras palavras, o que o pessoal acha que eu sou? Com devido respeito. Né? Aí os discípulos disseram assim, o que é que diz na Bíblia, né? No Evangelho? Né? Dizem uns que és Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Então veja como está bem claro como há, né? Jesus chega e pergunta para os discípulos: quem dizem que eu sou? Dizem uns que és Elias, dizem outros que és Jeremias, dizem outros que és alguns dos profetas. Né? Então depois Jesus explica que não era nenhum deles, certo? Né? Aí pergunta para Pedro e diz: não, tu és o Filho de Deus, tal. Mas você veja só que ou os discípulos estavam todos doentes mentais e loucos, que não era verdade, assim, que o povo está confundindo, acha que tu és Elias e que, né, ou que é Jeremias. Como? Não, evidentemente que não. Ele estava achando que era Elias reencarnado, ou que era Jeremias, ou algum dos profetas, naturalmente reencarnado. Quer dizer, eles falavam naturalmente sobre reencarnação com maior naturalidade. E essa naturalidade existiu até o ano de 500
é 53. Quando daí para diante ia ser queimado vivo quem falasse a reencarnação. Por quê? Porque o segundo concílio de Constantinopla condenou como heresia a reencarnação. Até aí, todos nós cristãos, né, informações dos maniqueístas, maniqueus, que trouxeram conhecimentos do Oriente sobre reencarnação. Isso na Idade Média, 1000 anos, aliás, uns 500 anos depois. Então eles trouxeram e eles começaram a estudar, desenvolver os estudos de reencarnação. Aí o seguinte, a igreja tomou uma atitude. Ela simplesmente mandou dizimar os cátaros ou albigenses, que viviam na região do sul da França e alguns países próximos, e foram todos mortos, a família deles todas dizimada, e acabaram-se os cátaros e albigenses, não existiram mais, porque eles acreditavam na reencarnação, eram hereges, então tinham que ser banidos para não contaminar os que não eram hereges, né? Então, isso, infelizmente, é a nossa história. Isso aí não é crítica a outra religião, não, porque nós éramos católicos naquela época, éramos nós mesmos que estávamos lá, porque o Espiritismo existe em 1857 para cá, antes éramos nós que estávamos lá. Estamos criticando a nós mesmos, não os outros. Estamos apenas referindo à história, né? Quantos de nós agora não estão fazendo palestra por aí? Por que da palha da reencarnação antes? Quem sabe? Bom, então é o seguinte, essa história de João Batista e Elias, foi perguntado para Jesus: mestre, não foi dito que Elias havia de vir de novo? Olha, não foi dito que Elias havia de vir de novo? E Jesus respondeu: em verdade vos digo que Elias já veio. Em verdade vos digo que Elias já veio, e vós não o reconhecestes. E os discípulos entenderam então que ele falava de João Batista. Versículo 10 a 14, Mateus 17. Então tem muitas e muitas referências sobre reencarnação. E algumas muito alteradas, como curiosidade de uma alterada. Tem aquela história que está nos textos bíblicos, né? Aquela história de que o indivíduo deverá pagar o seu pecado até a terceira ou quarta geração, que em princípio parece um absurdo, e ao pé da letra é um absurdo. Eu faço uma bobagem, então está escrito que o meu filho vai ter que pagar por ela, o meu neto vai ter que pagar por ela, e meu bisneto vai ter que pagar por ela, até a terceira ou quarta geração, talvez tataraneto. Só que não é até, é na. Certo? Como nunca ninguém escreveu, nem tinha nem imprensa naquela época, se falava e se anotava, depois se anotava no dia seguinte, acho que foi isso, foi aquilo, né? E algumas foram alteradas de propósito, né? Porque outras não. Então não é pagar até a terceira ou quarta geração, é na terceira ou quarta geração. Por quê? Na terceira ou quarta geração já estou voltando, não posso ser meu filho de mim mesmo, nem meu neto na segunda geração, mas meu bisneto ou tataraneto posso já ser. Já estarei voltando na terceira ou quarta geração para dar cumprimento àquilo que eu deixei de fazer. Né? Na realidade, não é pagar. Nós sabemos que, pela doutrina espírita, nós temos oportunidade de devolver aquilo que nós tiramos. Né? Nós temos oportunidade de consertar aquilo que nós estragamos. Nós temos oportunidade de conviver com as pessoas que são mais ou menos difíceis, que nós criamos dificuldades, e assim por diante. Então nós temos essa oportunidade. Bom, nós vamos então agora, meus amigos, abrir perguntas para vocês. E antes de abrir perguntas, só encerrando aqui, amai os inimigos. Quando o mestre falou amai os inimigos, parece-nos, ou pareceu-nos, à primeira vista, impossível. Como é que alguém vai amar um inimigo? Parece um contrassenso. Olha, amar os parentes da gente nem sempre é muito fácil, né? Amar os vizinhos já é um problema, né? Amar o prefeito, o governador, às vezes sempre é muito fácil.
Agora, amar os inimigos realmente é difícil a gente entender, compreender, aceitar e dinamizar esse fato. Como é que Jesus poderia dizer amar os inimigos? E faz sentido, alguém entra na nossa casa, machuca nossos parentes, nos rouba, nos maltrata, né? Enfim, cria uma série de dificuldades para a nossa família, para os nossos entes queridos, que a gente vai amar aquela pessoa. Complicado, hein? Muito complicado. Complicado e aparentemente absurdo, e é um absurdo se não considerar reencarnação. Porque é impossível qualquer pessoa de bom senso, vivendo no planeta Terra, a não ser Jesus, tá? Não estou falando de Jesus, estou falando de gente média como nós, para quem Jesus falava daí para baixo. Né? Como é que ele ia dizer amar os inimigos? Como é que é possível isso? Só é possível amar os inimigos graças à oportunidade da reencarnação, graças ao véu do esquecimento do passado e a oportunidade de receber em nossa família, agasalhar no nosso lar, receber junto no nosso peito um filho, alguém próximo, que é uma vítima nossa do passado, ou algoz nosso do passado, que a gente, esquecendo esse passado, tem a oportunidade não só de perdoar, mas até de amar o inimigo. Então, talvez a maior prova da reencarnação seja se nós legitimarmos essa informação do mestre, essa frase dele só tem explicação, sentido e bom senso através da reencarnação. Muito obrigado. Qual a conduta primeira, assim, frente ao divórcio? Seria o divórcio entre aspas? Perfeito. Seria a ignorância? Não, isso é importante. É importante. Acredito que quando existe um deboche, uma pergunta sobre a reencarnação, é importante nós colocarmos a questão da forma mais séria possível e mais respeitável possível, se for possível, indo ao encontro daquilo que a pessoa aceita. Por exemplo, nós colocamos aqui, se é um religioso que está nos dizendo isso, se é alguém que frequenta uma religião, diz, olha, nós aceitamos a reencarnação porque está na Bíblia. Ah, mas isso não. Aí ele deixa de debochar. Não, mas não está. Olha, vamos olhar aqui, tem isso, tem aquilo, etc. Se alguém da área científica, se olha, meu amigo, eu não acredito na reencarnação. Eu não acredito. Eu sei que a reencarnação é um fato porque está documentado cientificamente. Mas como? Entende? Então você tem que falar na linguagem da pessoa. Tá? Se a pessoa é da linha mais religiosa, mais científica, ou da linha filosófica, você fala, não. Você tenta buscar por um desses caminhos. Agora, evidentemente, há pessoas que não estão interessadas em conversar. Aí são inconversáveis. Tá? Aí realmente não há solução. Não há solução. Eu me lembro que eu tinha um colega que mexia muito. Esse negócio de espiritismo, ficava me chateando. Aí eu chamei ele no cantinho e disse, escuta, olha, eu sou teu amigo, eu quero dizer uma coisa. Você pode brigar, mas não briga muito não. Isso aí pode dar um problema. Se é verdade, não, estou falando como teu amigo. Não briga muito, senão você pode ter algum problema com isso. Ele ficou meio assim, não brigou mais. Porque com ele estava mal intencionado. Ele estava realmente querendo chatear, debochar, provavelmente dito, né? Mas como as pessoas têm suas superstições e isso, eu não falei para ele nada. Não disse, não, nenhum espírito vai te pegar. Não disse nada disso. Não disse nada. Eu fiquei para a imaginação dele. Entende? Não disse nada, não comprometi a doutrina. Só te recomendo não brincar muito com isso, não, sabe? Se fala isso em segredo para ti, porque, não sei, pode depois ter algum aborrecimentozinho e tal. Eu até não gostaria que, pela nossa amizade, tá? Não mexe muito com isso, não. Ele ficou quieto, certo? Então, às vezes, você tem que usar um remédio, o antídoto dele, né?
para ficar imune à picada de cobra, muitas vezes só tomando veneno de cobra em dosagens pequenininhas. Tá? Então, às vezes, não tem uma conversa lógica, inteligente, fraterna, que a pessoa não quer. Ela só quer ridicularizar a pessoa na frente dos outros mesmo, deboche puro. Então, um toquezinho assim fazia ele ficar em dúvida. Né? Ou então, porque o que acontece? Ele vai ficar na dúvida e muitas pessoas vão ser beneficiadas porque não vão receber o deboche dele depois também. Mas A reencarnação, a gente volta sempre na mesma família ou poderá voltar em outra? pergunta interessante. Se a gente volta sempre na mesma família ou poderá voltar em outra. A gente retorna ao local onde há vínculo. Esse vínculo pode ser familiar, mas pode não ser familiar. Há pessoas, por exemplo, que foram navegadores, passaram a vida inteira longe da sua família, visitando países, etc, e fizeram barbaridades, né? Com escravos, com isso, com aquilo e tal. Então o vínculo kármico dela não é com o pai, com a mãe, com a tia, que ficou lá em Portugal, na Espanha, na Inglaterra. É com aquele pessoal lá da Indochina, que ele fez uma série de coisas, criou vínculos, teve lá 18 filhos, teve, ou não teve, não sabe se teve ou não, ou escravizou, fez isso, fez aquilo. Então ele vai reencarnar lá na Inglaterra, depois lá na Indochina. Não tem nada a ver com a família dele, porque ele saiu cedo, né, com 16 anos, fugiu de casa, entende? Ou era órfão nessa encarnação. Então ele criou todo um vínculo novo, né? Então, às vezes, reencarna longe da família, mas com os vínculos criados. É simplesmente uma teoria sem base nenhuma. É uma forma que algumas pessoas ou alguns cientistas encontram por não aceitarem, ou não conhecerem a reencarnação, só podem arranjar uma explicação que não, isso é algum gene desconhecido. O indivíduo herda esse gene lá de 20 gerações atrás. Alguém conhecia matemática, então com 2 anos ele faz cálculos incríveis. Só que o pai e a mãe não conhecem nada de matemática, os avós não conhecem nada de matemática, às vezes são analfabetos, tataravós também, e o garoto com 2 anos é um gênio matemático. Não, deve ter herdado há muitas gerações atrás, que não é verdade, e até hoje não foi descoberto nenhum gênio nesse sentido. Então é uma teoria respeitável, porque quem não acredita tem que arranjar uma explicação. A explicação seria pela memória genética, mas é destituída de qualquer base científica. Meramente uma teoria. Né? É como aquela história do inconsciente coletivo, né? Que, de certa forma, existe. A gente capta ondas mentais que existem por aí das pessoas, dos espíritos e das pessoas encarnadas e desencarnadas. Como tem ondas de televisão e rádio passeando para lá e para cá, que é só sintonizar. Como tem ondas mentais também. Então, as pessoas dizem o seguinte: alguém que de repente começa a falar, se lembrar de uma encarnação passada e começa a falar o dialeto chinês de 5.000 anos atrás e começa a escrever naquilo, não é porque se lembra da vida passada, é porque ele captou do inconsciente coletivo uma onda de energia e escreve e fala naquela língua. É lógico que é uma explicação que tem que ser, para quem não acredita na reencarnação, tem que criar uma explicação. E as pessoas têm inteligência para bolar justamente outras explicações. Né? E cabe a nós conhecer isso. Só que esse inconsciente coletivo é que nem aquele saco do Papai Noel, né? Que tira dali qualquer presente. Né? No saco do Papai Noel tem bicicleta, tem jipe, tem não sei mais o que, tem boneca de todos os tamanhos, e ele passa por chaminé, que é desse tamanhozinho, cai ali, coloca 10 bicicletas para os 10 filhos no saco do Papai Noel. Então, o inconsciente coletivo cabe tudo, de qualquer língua, de qualquer época. Então, o médium, por exemplo, começa a receber uma entidade espiritual falando em grego antigo, e a gente conversa com o espírito, discute com o espírito chora, se emociona, falando lá em grego, escrevendo, pela xenoglossia. Não, isso é do inconsciente coletivo. Mas como que é do inconsciente coletivo se a pessoa tem emoção quando o espírito está falando? Se ele tem emoção, se ele chora, sim, não, digo, acho que não, aliás, sim. O inconsciente coletivo não tem esse tipo de história, é uma coisa fixa, né? Assim, mesmo existindo, né? Não tem essa emoção, a dúvida, o choro, né? Não está carregado daquelas emoções. Né? Então eles arranjam
Está tudo no inconsciente coletivo. Qualquer coisa que aconteça, qualquer médico que receba um espírito em qualquer língua, escreva em qualquer língua, ou se lembre de uma reencarnação há milhares de anos atrás, está no inconsciente coletivo. Então aí tem um saco do Papai Noel que cabe tudo e explica tudo. Não precisa reencarnação. Né? Assim também não dá. Mas tem outra pessoa que queria perguntar. Comentávamos antes sobre a reencarnação do caso que seria netos, bisnetos, tataranetos, correto? Por exemplo, e descartaste a possibilidade de, no caso, vir como neto. É descartada essa possibilidade? Boa pergunta. Não é descartado. Não é descartado. É possível. É menos comum. Geralmente os avós veem os netos. Né? Na terceira ou na quarta geração é que é mais provável. Mas não é descartado. Mas há a possibilidade de vir num pequeno espaço de tempo. Como? Num pequeno espaço de tempo. Vamos ver se inusitadamente eu desencarne e num período de 5, 6 anos eu possa retornar como meu neto. Perfeitamente. Aqui, nós temos aqui num capítulo a história do William George Jr. O William George Jr. foi um garotinho que reencarnou 1 ano após o seu desencarne. O velho William George era avô dele, exatamente. O William George era o avô dele, que está no Canadá, e ele era descendente dos índios Tlingits, não sei se pronuncia exatamente assim, Tlingits, acho que é assim. Ele era descendente desses índios, né? E esses índios são reencarnacionistas. Então ele aceitava a reencarnação, mas tinha uma dúvida sobre isso. E ele dizia para o seu filho Reginaldo e para a sua nora Susan, puxa, eu queria tanto saber se é verdade, e se possível gostaria imensamente de ter a oportunidade de reencarnar na mesma família o mais cedo possível. Aí eles brincavam com ele, pois é, vô, será? Mas que não, eu quero muito, é um desejo meu, eu vou pedir isso, vou pedir para Deus para poder reencarnar e tal. Aí um dia ele chamou a Susan e o Reginaldo e disse o seguinte: eu queria, se um dia eu morrer, reencarnar como filho de vocês. Vocês me aceitariam? Mas é claro, mas o senhor não vai ter muitos anos para viver, ele ainda é muito forte, isso não vai acontecer. Disse, olha, eu tenho a sensação que eu não vou ver muito tempo, mas se o senhor é ótimo, o senhor é um pescador aí forte, entende? O senhor vai ver mais 20, 30 anos. E aconteceu que depois de poucas semanas, ele desapareceu no mar, morreu. Tá? Ele não foi encontrado o corpo dele, ele realmente desapareceu, foi dado como morto, e depois de 1 ano, aproximadamente, a Susan teve um filho. Aí o Reginaldo disse, vamos colocar o nome de William George, por causa daquela história do teu pai. Não foi mal, vamos colocar, não queria colocar o nome do meu pai. Então tá bom, William George Jr. Colocaram o nome de William George, né? E a criança, quando tinha 5 anos de idade, um dia a Susan estava por um relógio. Mãe, esse relógio é meu. Não, meu filho, esse relógio não é seu. Não, esse relógio é meu, eu tenho certeza que esse relógio é meu. E realmente esse relógio era do avô, do William George, avô, certo? Atrás. E engraçado que daí para diante ele começou a se lembrar de uma série de coisas. Curiosamente, ele tinha pavor de água, teria morrido afogado, né? Tinha um pavor de água. E ao mesmo tempo que tinha pavor de água, ele morava em torno de um lago, no Canadá, ele saía sempre e era um pescador assim fantástico. Ele sabia os pesqueiros, os lugares onde tinha os peixes. Vai para lá, que ali dá peixe, ali não dá peixe, certo? Aqui dá peixe de tal tipo. Mas como é que se sabe isso? Ele disse, não, eu sei. Entende? Então ele se recordava daquelas reminiscências de vida anterior. Então tem toda uma história ali contando os detalhes, né? Então realmente é um caso, como você disse, reencarnou rapidamente. E as lembranças são mais rápidas. Um filme de locadora, bom para comprar o centro aqui, para assistir e estudar, ou para assistir em casa na videolocadora. Como é que é o nome daquele filme? Lembranças Mortais. Lembranças Mortais. Alguém já viu? Não? Já viu? Só aí. Lembranças Mortais é a história de uma moça que desenhava moda, e começou a desenhar moda de 30 e poucos anos atrás. Aí, para não ir para a rua do emprego,
deram férias para ela. E ela foi atrás dos desenhos das paisagens que mandaram para os desenhos. E ela encontra a vida anterior. Não vou dizer como nem onde, porque perde a graça do filme, né? Mas ela reencarnou 2 ou 3 anos após o desencarne dela. E ela chega a encontrar nessa vida algumas pessoas que ela conhecia na vida passada que ainda estavam vivos. Ela reencarnou rápido. E ela morreu com 20 anos. Né? Tem até o túmulo dela depois, de 1943 a 1963, com 20 anos. Então ela reencarna em seguida e chega a encontrar pessoas. Lembranças mortais. Então, um exemplo de que ele está falando lá atrás. Pois não, amigo? O espírito, assim, quando a pessoa tem uma morte, assim, um acidente, assim, foi cena, uma morte súbita. O espírito já está preparado para aquilo, tudo ele sai, desencarna em seguida, e ele fica ali meio confuso. Há pessoas que têm mortes assim, súbitas, né? Mortes assim, repentinas, e rapidamente recobra a consciência. Outras não. Eu tenho uma colega médica lá em Florianópolis, que um dia ela teve um acidente pequeno no carro, bateu a cabeça no guidão e ficou desmaiada. Então ela, como ela é espírita também, quando ela acordou, ela disse, será que eu desencarnei? Aí ela disse, bom, eu vou tentar colocar a mão no painel, se eu sentir bastante sólido e tudo mais, é que eu estou ainda encarnado. Se eu começar a ter dúvida, eu posso ser desencarnado, eu vou fazer uma prece e pedir para os mentores me levarem rapidamente para não ficar aqui por perto. Né? Realmente ela não tinha desencarnado, né? Ela estava ali no carro mesmo. Né? Então essa estava tão preparadinha que um outro acidente, num instantinho ela vai acordar lá. Agora tem gente que tem um acidente rápido, brusco, fica meses, anos, muitos anos ligados ao ambiente, ligados à família e infelizmente, em alguns casos mais raros, que é uma patologia, uma anormalidade, uma doença, ligados até o próprio cemitério. Né? O que não faz sentido, não é correto e não acontece assim normalmente. Mas há pessoas que não acreditam na vida após a morte. De repente, eles desencarnam, não entendem aquilo, né? E acham que estão ali, que estão dentro do caixão e não conseguem sair do caixão, etc. Porque acham que estão presos vivos ali dentro, ou ficam perambulando pela região, ficam perturbados. Né? E cada caso é um caso. Né? Há situações bastante variadas. Está na hora, né? Pois é, meus amigos. Então, em função do adiantado da hora, a nossa irmã está lembrando do horário, eu queria mais uma vez convidá-los para hoje à noite, quem puder, assistir ao nosso trabalho lá sobre mecanismo da reencarnação. Nós trouxemos uma transparência, mas a gente vê lá depois. Explicando como é que é o processo da reencarnação, passo a passo, na gravidez, até o bebê nascer, né, e toda aquela troca de energia com a gestante, etc. Mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço a todos. Tá? Nós então queremos agradecer a presença de todos os irmãos, especialmente a presença da nossa irmã Nair, que é presidente da UNE, que nos proporcionou, intermediou esse acontecimento que nós tivemos a felicidade de participar nessa tarde. Quero agradecer também às outras sociedades que nos estão representados aqui, como o Espumoso, o Dr. Xavier, que realmente eu sei, não sei se existem outras localidades que têm vindo a essa palestra. E assim, então, que nós chegamos ao final dessa atividade, lembrando mais uma vez que nós temos aqui no saguão essas duas obras de autoria do nosso irmão palestrante, e aqueles até que quiserem, assim, roubando tempo um autógrafo, poderão até conseguir nessas obras que estão à venda, e também essa fita que nós anunciamos anteriormente. Então, nós agradecemos a Deus por essa oportunidade que nos deu de termos essa palestra nessa noite, agradecemos a Jesus por esta felicidade que tivemos de ter em nosso meio o nosso irmão Ricardo de Bernardi, e oxalá possamos
em uma outra oportunidade, quem sabe, se Deus quiser, ter novamente a sua presença em nossa casa. E em nome de Deus, de Jesus e de todos os nossos mentores espirituais, nós declaramos então encerrada essa nossa reunião dessa tarde. Obrigado a todos.